Max Holloway resolveu provocar Charles do Bronx antes da luta no UFC 326 e deixou claro que Charles Oliveira não tem condições de vencer ele. O problema é que Charles não ficou quieto depois disso e respondeu rapidamente, dizendo que essa luta vai ser completamente diferente do que muita gente está imaginando. Agora a situação ficou interessante, porque quando um lutador provoca e o outro já responde logo de cara, normalmente é sinal de que vamos ter uma grande luta, onde não é apenas o cinturão que está em jogo, mas também o legado e o ego entrando junto dentro do octógono. Max Holloway começou falando de forma respeitosa sobre Charles do Bronx, reconhecendo tudo que o brasileiro já construiu dentro do UFC. Ele destacou que Charles é um lutador completo, um ex-campeão e alguém que merece estar nesse tipo de luta importante, principalmente pelo histórico impressionante que tem dentro da organização. Mas depois desse reconhecimento inicial, o havaiano mudou completamente o tom e deixou claro que, apesar de respeitar o brasileiro, acredita que o resultado da luta já está praticamente definido na cabeça dele. Holloway afirmou que vai entrar no octógono preparado para qualquer situação, mas garantiu que pretende sair com a mão levantada no final da luta, e foi justamente aí que veio a frase que mais chamou a atenção. Porque ele disse que Charles pode até tentar resistir, mas que de uma forma ou de outra a luta vai terminar com ele vencendo, seja fazendo o brasileiro desistir ou obrigando ele a aceitar a derrota dentro do octógono. Essa confiança toda mostra que Holloway está entrando para essa luta acreditando totalmente no próprio jogo e na própria estratégia, o que naturalmente aumenta ainda mais a tensão para esse confronto. Para entender por que essa luta tem tanta expectativa em cima dela, é preciso voltar alguns anos no tempo, quando Charles Oliveira e Max Holloway ainda estavam começando a construir seus nomes dentro do UFC. Naquela época, os dois eram vistos como grandes promessas da organização, lutadores jovens que já mostravam muito talento, mas que ainda estavam tentando provar que poderiam chegar ao topo da divisão. Foi justamente nesse momento que o primeiro encontro entre eles aconteceu. Só que a luta acabou terminando de uma forma muito diferente do que qualquer pessoa imaginava. Com menos de 1 minuto de combate, Charles sofreu uma lesão no pescoço e não conseguiu continuar lutando, o que fez com que o combate fosse interrompido rapidamente e Holloway saísse com a vitória por nocaute técnico. O problema é que quando uma luta termina dessa forma, sempre fica aquela sensação de que a história não foi resolvida de verdade dentro do octógono. Afinal, ninguém conseguiu mostrar todo o seu jogo naquela noite, e isso faz com que até hoje muita gente se pergunte o que realmente teria acontecido se aquela luta tivesse continuado normalmente. E é justamente essa pergunta que volta com força agora, porque anos depois os dois voltam a se encontrar em um momento completamente diferente das suas carreiras. Desde aquele primeiro encontro, muita coisa mudou na carreira de Charles do Bronx. O brasileiro deixou de ser apenas uma promessa dentro do UFC e passou a construir uma trajetória que hoje é considerada uma das mais impressionantes da história recente da organização. Ao longo dos anos, Charles evoluiu praticamente em todos os aspectos do jogo. O jiu-jitsu sempre foi uma das armas mais perigosas dele dentro do octógono, mas o que realmente chamou a atenção foi a evolução na parte em pé. O brasileiro passou a confiar muito mais na própria trocação, começou a trabalhar melhor as combinações de golpes e mostrou que também pode ser extremamente perigoso quando a luta acontece em pé. Essa evolução não aconteceu da noite para o dia. Foram anos de adaptação, mudanças na preparação, amadurecimento mental e principalmente muitas lutas duras dentro do UFC que ajudaram a moldar o lutador que ele se tornou hoje. E é justamente por isso que o próprio Charles acredita que essa nova luta contra Holloway pode ter um cenário completamente diferente daquele que aconteceu no passado. Para ele, não se trata apenas de enfrentar o mesmo adversário outra vez, mas de mostrar a versão mais completa do seu jogo dentro do octógono. Quando Charles começou a falar sobre como pretende enfrentar Max Holloway, muita gente imaginou que ele poderia apostar no jogo de chão, já que o brasileiro é conhecido por ter um dos jiu-jitsus mais perigosos da história do UFC. Mas o próprio Charles surpreendeu ao explicar que a estratégia para essa luta pode ser bem diferente do que muita gente imagina. Segundo ele, o caminho para vencer Holloway não passa necessariamente por derrubar e trabalhar no chão, mas sim por controlar o ritmo da luta e não permitir que o havaiano se sinta confortável dentro do octógono. Charles explicou que Holloway é um lutador que cresce muito quando consegue entrar no próprio ritmo, soltando sequências longas de golpes e pressionando os adversários com volume constante. Por isso, a ideia do brasileiro é justamente impedir que isso aconteça. A estratégia que ele descreveu envolve pressionar o tempo inteiro, encurtar a distância, colocar golpes em sequência e não dar espaço para que Holloway consiga trabalhar da forma que costuma fazer contra outros adversários. Segundo Charles, quando um lutador de grande volume começa a ser pressionado o tempo todo, algumas brechas acabam aparecendo naturalmente durante a troca de golpes. E é justamente nessas brechas que ele acredita que pode encontrar o momento certo para conectar um golpe decisivo. Ou seja, ao contrário do que muitos imaginavam, Charles não quer apenas levar a luta para o chão.
A ideia dele é transformar o combate em um ritmo desconfortável para Holloway desde o começo. Por isso essa luta acaba ganhando um peso muito maior do que apenas mais um combate importante dentro do UFC. Quando dois lutadores com tanta história dentro da organização se encontram novamente depois de tantos anos, inevitavelmente muita coisa entra em jogo ao mesmo tempo. De um lado está Max Holloway, um dos lutadores mais respeitados da história da divisão, conhecido pelo ritmo absurdo de golpes e pela capacidade de pressionar adversários durante 5 rounds sem diminuir a intensidade. Um lutador que já provou várias vezes que consegue vencer grandes nomes do esporte. Do outro lado está Charles do Bronx, que ao longo dos anos construiu um legado impressionante dentro do UFC, acumulando recordes de finalizações, bônus de performance e se consolidando como um dos lutadores mais perigosos da organização. E quando dois nomes desse tamanho se encontram novamente dentro do octógono, a luta deixa de ser apenas sobre quem vence naquela noite. Ela passa a envolver legado, orgulho, trajetória dentro do esporte e também a necessidade de provar quem realmente tem o jogo mais completo. Talvez seja exatamente por isso que as provocações começaram antes mesmo da luta acontecer, porque tanto Holloway quanto Charles sabem que esse confronto pode marcar um momento muito importante na carreira de cada um deles. Mesmo com toda a confiança do Charles e com a estratégia que ele revelou, existe um fator que faz muita gente acreditar que essa luta pode ser uma das mais difíceis da carreira do brasileiro: o estilo de luta do próprio Max Holloway. Holloway é conhecido por ser um dos lutadores com maior volume de golpes da história do UFC. Ele tem uma capacidade impressionante de pressionar adversários durante toda a luta, mantendo um ritmo que poucos conseguem acompanhar por muito tempo. Além disso, o havaiano tem uma característica que costuma complicar muito a vida dos oponentes. Ele é extremamente resistente e dificilmente se abala quando recebe golpes fortes. Ao longo da carreira, Holloway já enfrentou alguns dos melhores lutadores do mundo e, mesmo assim, sempre conseguiu manter a intensidade dentro do octógono. É justamente por isso que muitos especialistas consideram esse confronto tão perigoso para os dois lados. Se Charles conseguir impor a estratégia que ele descreveu, a luta pode realmente tomar um rumo completamente diferente. Mas se Holloway encontrar espaço para trabalhar no ritmo que gosta, a pressão pode se tornar um problema enorme para qualquer adversário. Agora, a grande questão é saber se essa confiança toda do Holloway vai se confirmar dentro do octógono ou se Charles do Bronx realmente vai mostrar que evoluiu a ponto de mudar completamente a história dessa rivalidade. Porque se a estratégia que ele revelou realmente funcionar, Holloway pode acabar descobrindo que enfrentar o Charles de hoje é muito diferente daquele lutador que ele encontrou anos atrás. E aí eu quero saber a sua opinião. Será que o Holloway está confiante demais? Ou o do Bronx realmente tem o jogo para sair dessa luta com mais uma vitória gigante na carreira?